A bruxa de Blair que habita em mim saúda a bruxa de Blair que habita em você. Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sabe aquela máxima copia, mas não copia igual? Então, eu assisti The Widow, ou A Viúva das Sombras, produção de terror russa que flerta com found footage e com o estilo mockumentary, porque se diz baseada em fatos reais. Logo no início do filme nós vemos um textinho dizendo que tudo aquilo é uma reconstrução destes fatos que teriam acontecido em 2017. Porém, pesquisando na internet, eu não achei nada além das informações divulgadas pela distribuidora do filme e de alguns videozinhos aqui no YouTube com umas fontes bem duvidosas. Então tudo isso tá cheirando ao quê? Tá cheirando estratégia de marketing. Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar rapidinho pela sinopse de A Viúva das Sombras. O filme segue um grupo de socorristas que está num treinamento no meio de uma floresta. Eles estão sendo acompanhados por uma jornalista que está gravando tudo ali com o intuito de montar um documentário sobre esses profissionais. Quando eles estavam quase concluindo o dia, eles recebem uma chamada lá da central, dizendo que tem um garoto desaparecido na floresta e que eles são a equipe de resgate mais próxima do local do desaparecimento. Então, o grupo inicia a busca pelo menino, se embrenhando ainda mais na floresta. O único problema é que o local onde eles estão não é só um lugar fácil de se perder. Os moradores da região dizem que nesta floresta mora uma assombração. É óbvio, como em todas as florestas do mundo. Ela seria o espírito atormentado de uma mulher que também teria sido responsável pelo desaparecimento de outras pessoas nos anos anteriores. E ao que parece, ela está na ativa novamente. Bom, parei por aqui para evitar dar spoiler para você, então vamos à minha opinião sobre o filme. É a Bruxa de Blair russa, só que ruim. Minto, é pior. Chega perto de ser uma cópia ruim de A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, para você sentir o nível. Juro, é uma cópia tão igual que parece aqueles filmes que copiam as produções da Disney, sabe? Porém, vamos por partes, para enaltecer ao máximo essa obra-prima da falta de originalidade. A primeira coisa que me incomodou no filme foi o fato de ele não se decidir se ele é um documentário, se ele é um found footage ou se ele é um simples filme de terror. Meio que acontece em A Bruxa de Blair 2, lembra? Inicialmente, as cenas que vemos são as da câmera da repórter e das GoPros que estão na cabeça dos socorristas, sem muito enquadramento e meio tremidas. E ok, já vimos isso 1 milhão de vezes em outros filmes, e isso necessariamente não é uma coisa ruim. Só que o diretor opta por não seguir por esse caminho, utilizando essas cenas só para dar alguns sustos ou explicar algo. O problema é que ele usa esse recurso várias vezes, ficando num vai e vem entre takes abertos e cenas de GoPro, cortando completamente o clima e o ritmo da história. Falando em história, nos 30 primeiros minutos, nada acontece. Minto, tem várias pessoas explicando a lenda da viúva, sendo que uma delas dá tantos detalhes que só faltou dar o CPF e o RG da coitada. Passa mais 20 minutos e nada acontece. É mais explicações, os socorristas perdidos ali no meio da floresta, alguns barulhos estranhos e só. Aí vem uma sequência de cenas levemente tensas e o filme acaba sem explicação. As reais motivações da viúva, o porquê dos finais de alguns personagens e todos os acontecimentos em si, fica tudo no ar. E você até pode dizer que A Bruxa de Blair também não explica muito a lenda lá. Porém, o problema de The Widow é justamente contextualizar muito e no final das contas não amarrar nada. A viúva é má porque é, a protagonista tem o final que tem porque alguém disse alguma coisa e o desaparecimento do garoto é só um recurso pra história. E era isso. Quem dera que só fosse isso. Porque a coisa piora. Não falta só conectar os acontecimentos. Falta muita originalidade pra esse filme. Porque ele simplesmente replica todos os elementos do filme de 1999. Desde a ideia em si, a bruxa, as pessoas perdidas na floresta, aquela coisa de gravar com a câmera na mão, passando por cenas idênticas, como a cena da cabana, chegando a copiar até as cenas de entrevista que tem com os moradores no início do filme. Faltou só fazer a cena do ranho, apesar de eu achar que eles tentaram 1 ou 2 vezes fazer algo próximo. Até os atores são desconhecidos, mas, segundo a distribuidora, na verdade eles são socorristas reais que aceitaram fazer o filme. Sei. Acho que essa é uma ótima forma de justificar performances tão ruins.
Acho que os únicos aspectos positivos de The Widow são a trilha e os efeitos sonoros. Eles são responsáveis por criar algum clima e alguns momentos de tensão. Além disso, tem uma ou outra cena boa, como a sequência da corda ali no final, mas eu estou falando boa do tipo, ok, dá pra engolir. Então, só por causa dessas coisas, eu dou para The Widow um alienzinho. Até porque, na minha época de escola, copiar trabalho do coleguinha dava nota 0. The Widow é aquele tipo de filme que dá certa vergonha alheia de assistir. Porém, como grande parte da audiência atual não deve ter assistido A Bruxa de Blair, então quando for assistir... Não, gente. Não tem como salvar. Desculpa. Mas, como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu The Widow ou A Viúva das Sombras? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.